Galera, é o seguinte, a primeira coisa que nós vamos fazer no clube de exercícios. Nosso clube de exercícios vai ser sempre em cima de resumos teóricos e muitas teorias. Certamente no decorrer do curso, a galera que não me conhece vai adquirir muito conhecimento. E eu começo fazendo a nossa primeira questão da prova, que vocês receberam aí do material de parte 1, ela vai falar sobre assento indicativo de crase. E quando a gente trabalha com assento indicativo de crase, o CESP ele nem tem muito costume de cobrar esse primeiro modelo de assento indicativo de crase que vocês viram aí. Eu vou desenvolver toda a teoria para fundamentar e deixar com que vocês entendam a questão de uma forma muito clara, mas antes nós vamos fazer o quê? Apresentar o que o CESP faz sobre assento indicativo de crase. São questões muito voltadas para armadilha, são questões que eles botam o enunciado de forma incompleta para cobrar aquilo como erro, e existem as outras questões que realmente cobram conhecimento. A questão que cobra o conhecimento, eu não tenho nem preocupação com isso, porque eu sei que o conhecimento eu vou passar para vocês e vocês não vão ter problema. Agora, sempre chamando a atenção, o que é uma questão de armadilha? A questão de armadilha é aquele tipo de questão que no primeiro momento você olha e acha muito simples, uma questão muito fácil, mas é justamente por esse motivo que eu peço para você tomar cuidado. Uma coisa que seja muito fácil, uma questão que seja ridícula, ela tem que ser olhada 10 vezes, para que não haja a possibilidade de você cair na pegadinha que o examinador do SESP faz. E pelo menos 50% da prova de língua portuguesa, no que diz respeito à parte gramatical, vai ser cobrada em cima de armadilha. Eu confio muito em vocês e vocês não vão errar. Rapaziada, o assento indicativo de crase. Todos nós sabemos que para ter o assento indicativo de crase, existe a necessidade de ter a fusão de dois As. O que muita gente não conhece e não sabe é que para justificar o assento indicativo de crase, que é o que o SESP vai te cobrar sem dúvida alguma, nós temos somente dois casos. Por exemplo, o cara chegou para você e disse que ali tem assento indicativo de crase por ser um objeto indireto. O cara disse que ali tem assento indicativo de crase por ser uma locução adverbial. Nada disso é justificativa, porque eu não posso afirmar que qualquer objeto indireto vai ser usado com assento indicativo de crase. Eu não posso dizer que qualquer adjunta adverbial, locução adverbial, mesmo sendo feminina, receberá assento indicativo de crase. O que eu vou ter que conseguir perceber dentro de um objeto indireto? O que eu vou ter que conseguir perceber dentro de um complemento nominal? Eu vou precisar descobrir se existirá isso daqui, ó. Se existirá a fusão de dois As. É certamente por esse motivo, por ter A mais A, que nós vamos ter o assento indicativo de crase. E como é que o SESP vai me cobrar? Já já eu te falo. Observe que um desses As necessariamente será preposição. Obrigatoriamente. Você pegou aqui, por exemplo, quer dizer que tem assento indicativo de crase por ter artigo. Tudo bem, até posso usar assento indicativo de crase por ter artigo. Mas para que exista o assento indicativo de crase no artigo, é de suma importância que exista um outro A, que é a preposição. Eu também posso inserir o assento indicativo de crase, além do artigo, em mais um único caso, que é o pronome demonstrativo. E o pronome demonstrativo pode ser representado por quem? Pelos pronomes aquela, aquele e aquilo, que a fusão vai ser feita com esse próprio A, facinho, 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 já já vou te mostrar. Mas, para que os pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo, recebam assento indicativo de crase, eu tenho obrigação também de encontrar a preposição. E esse pronome demonstrativo, ele vai poder ser representado pelo A. Eu também posso ter o A pronome demonstrativo, quando ele mostrar a equivalência com os pronomes aquele, aquela e aquilo. Já já vocês vão ter conhecimento sobre isso, fiquem tranquilos. Mas, de novo, para que existisse o assento indicativo de crase aqui, não bastaria eu ter o A pronome demonstrativo. Eu teria necessidade também de apresentar uma preposição. David, eu posso fazer uma pergunta? Pode, fica à vontade. Então quer dizer que independente de ser o artigo ou o pronome demonstrativo, a preposição ela vai existir, obrigatoriamente. É por esse motivo que o elemento essencial em se tratando de assento indicativo de crase é a preposição. E o nosso outro A, ele pode ser o artigo A, ou ele pode ser o A do pronome demonstrativo. Acabou. Estas são as duas justificativas para ter o assento indicativo de crase. Ou eu vou dizer que o assento indicativo de crase apareceu por ter a fusão da preposição A com o artigo A, ou eu vou dizer que a fusão do assento indicativo de crase aconteceu por ter a preposição A com a presença de um pronome demonstrativo. David, beleza. Quer dizer que para justificar o assento indicativo de crase eu tenho que ir em busca desses dois? Sim. E preste atenção no que eu vou te falar. O SESP vai querer de vocês justificativa.
Ele vai perguntar para você se o acento indicativo de crase na palavra a, no a que está ali, ele foi usado por ter fusão disso mais aquilo. O acento indicativo de crase foi usado por você ter a fusão de um a que vem de não sei onde e o artigo que antecede não sei o que. É justamente nesse ponto que você vai ter que tomar cuidado, com que você tem que se preocupar. E aí eu vou começar para vocês em cima de exemplos, para que nós saibamos quão fácil é saber se existe ou não o acento indicativo de crase. Quem me dera, David, que ele quisesse só saber se tem um acento indicativo de crase. E como todos que me conhecem sabem, não existe macete para isso. Existe a lógica. Sabe que tem que ter dois As? Você tem que achar os dois As. E o procedimento correto, qual é? Já que eu sei que tem que ter dois As, eu vou em busca deles. Por exemplo, eu pego aqui a palavra matéria. E aí, se eu pegar a palavra matéria, galera, e daí construir uma frase qualquer, por exemplo, matéria é difícil. Vamos supor que eu colocasse assim, tá? Matéria é difícil. E pegasse aqui e construísse assim, ó. Sua amiga Mariana é bonita. O que que você vai fazer? Aquela palavra que eu tenho a dúvida se existe a ou não, eu vou retirar da frase e vou colocá-la como sujeito da frase mais simples que vier à minha cabeça. Eu chego aqui e coloco matéria é difícil e coloco aqui, sua amiga é bonita. Certamente, quando eu falo matéria é difícil, se eu fosse construir matéria é difícil, matéria é importante, a construção não seria feita dessa forma, porque o substantivo matéria, ele necessita de artigo. Então eu descubro que aqui tem um artigo, que é obrigatório. Beleza. Aí eu fui lá e descobri que matéria precisa do artigo. O que não vai dizer que ali existe acento indicativo de crase. O fato de matéria pedir artigo não vai te dar a certeza que o acento indicativo de crase vai existir. Porque além do artigo eu tenho que ter um outro A. Como eu havia mencionado há pouco, eu tenho que ter preposição. No entanto, ela não aparece aqui. E por que ela não aparece? Porque o verbo estudar, ele é transitivo direto. E ao dizer que estudei a matéria, embora exista o artigo diante do substantivo matéria, a preposição não vai existir. Porque o verbo estudar, ele é transitivo direto. E sendo assim, não rege preposição. Quem estuda, estuda alguma coisa. A preposição não existe, mas existe a presença do artigo. Com certeza, eu tenho um A. E por esse motivo eu não tenho acento indicativo de crase. Porque para que tivesse acento indicativo de crase, existiria a necessidade da fusão de dois A's. E já para aproveitar esse mesmo comentário, ó, aqui embaixo apareceu um outro verbo transitivo direto, que é o verbo conhecer. Ao dizer que quem conhece, conhece alguém. Ao afirmar que quem conhece, conhece alguém, eu tenho a presença de um verbo transitivo direto. Este verbo também não vai reger preposição. Ótimo. De que eu tenho certeza? De que aqui eu tenho um A. Só que este A, ele só poderá ser artigo relacionado à palavra sua. David, quer dizer então que ali, tanto no primeiro caso quanto no segundo caso, por ter um verbo cuja transitividade é direta, eu não pedi preposição. E se eu não tiver preposição, já posso parar por ali, porque eu não vou ter acento indicativo de crase. Só que aqui é importante também que nós tenhamos conhecimento de uma coisa. O substantivo matéria, ele vai pedir artigo de forma obrigatória. Porém, quando você usa a expressão sua amiga é bonita, observe que eu posso falar sua amiga é bonita, como eu posso falar a sua amiga é bonita. O fato de poder falar sua amiga é bonita, ou falar a sua amiga é bonita, afirma que ali a presença do artigo é facultativa. Agora, mais uma vez, não confunda as coisas. O artigo é facultativo. Mas para que você pensasse acento indicativo de crase facultativo, antes eu teria que pensar na preposição. Porque mesmo o artigo sendo facultativo ou o artigo sendo obrigatório, aqui eu não vou poder falar de acento indicativo de crase porque eu estou diante de dois verbos transitivos diretos. Agora, por exemplo, se eu quisesse tirar esse A daqui e falar a frase simplesmente assim, conheci sua amiga, a frase está certa. Se eu falar conheci sua amiga Mariana, não tem necessidade de ter A. O que está comprovando isso? Que o A, que seria a preposição pedida pelo verbo, realmente ele não existe. Este A ele pode ser inserido ou pode ser retirado em consequência da facultatividade que acontece aqui, ó,
de eu poder falar sua amiga é bonita e a sua amiga é bonita. De fato, o artigo é facultativo. Você pode colocar ou você pode retirar. Mas, cadê a preposição? Ela não existiu. Agora, aproveitando aqui embaixo, observe que o que faltou lá vai passar a ter aqui. Quando eu falo que foi importante dedicação, eu quero dizer que foi importante dedicação a alguma coisa. Observe, foi importante dedicação a alguma coisa. Resumo, dedicação pediu preposição. Foi importante dedicação a. Esta preposição, ela está aqui, ela está aqui, ela está aqui, ela está aqui e ela está aqui. Então eu sei que existe a preposição pedida por dedicação, porque foi importante dedicação a alguém. Opa, eu já resolvi 50% dos meus problemas. Mas cadê o outro A para saber se tem ação indicativa de crase ou não? Aí eu vou em busca desses outros A's aqui. Ó. Já sei que a preposição apareceu por causa da dedicação e peguei a palavra matéria. Aí joguei aqui. Matéria é importante. Matéria é difícil. É só você construir a palavra usando como sujeito de uma frase qualquer. Eu vou perceber que o artigo aqui é obrigatório e por esse motivo existe aqui o acento indicativo de crase de forma obrigatória. Porque eu tenho tanto a preposição quanto o artigo. No entanto, quando eu falo foi importante dedicação à sua amiga Mariana, observe, eu tenho a preposição, mas quando eu falo sua amiga é bonita, eu vou poder usar ou não o artigo. E foi justamente por esse motivo, observe, a diferença que tem daqui para cá, que diante de sua amiga o artigo é facultativo, isso está muito claro. Muito claro. Mas aqui não tem preposição porque o verbo é transitivo direto. E quando eu falo sua amiga, eu posso falar sua amiga. Eu tenho presença do artigo facultativo. E esse artigo facultativo, alunos, ele está aqui também. Só que neste caso eu tenho a preposição caindo aqui, porque foi importante dedicação à sua amiga. Eu tenho preposição com artigo, acento indicativo de crase. Mas o artigo pode ser retirado, o que vai me dar certeza de que o acento indicativo de crase ele é facultativo, ou seja, aqui eu poderia usar o acento indicativo de crase ou usar somente a preposição. O artigo é facultativo, então o acento indicativo de crase será facultativo. Pergunta comumente em provas do SESC. Ele chega para o meu aluno e diz o seguinte, na primeira frase, foi importante dedicação à matéria de crase. O acento indicativo de crase, ele pode ser retirado sem prejuízo para a correção gramatical. Não pode. Por que não pode? Porque aqui o artigo é facultativo e a preposição também. Porém, se a mesma pergunta fosse feita para a segunda frase, se ele falasse, foi importante dedicação à sua amiga, e fizesse a seguinte pergunta, na frase foi importante dedicação à sua amiga, ele te dá isso com acento indicativo de crase. E pergunta o que a cada um de vocês? O acento indicativo de crase poderia ser retirado sem prejuízo para a correção gramatical. Pode ser retirado sem que haja qualquer problema, porque o artigo ele é facultativo. Beleza? No terceiro caso, eu tenho a palavra você. E aí eu quero saber se você vai pedir artigo ou não. Vou construir uma frase. Você, por exemplo, é bonita. Se eu falo você é bonita, pergunto, eu posso falar isso? A você é bonita? Não posso. Então, diante da palavra você, eu não tenho como usar artigo de jeito nenhum. É por esse motivo que o acento indicativo de crase, ele vai ser proibido. Agora, em vez de usar a palavra você, eu chego ali e uso a palavra senhora. É só tirar a palavra você e colocar a palavra senhora. Vamos colocar aqui? E falar, senhora é bonita. Se eu falar senhora é bonita, opa, eu tenho que ter o artigo. Eu tenho que usar a senhora é bonita. A senhora chegou, a senhora falou. O artigo é obrigatório. Então, neste caso, o acento indicativo de crase será obrigatório. Positivo e operante. E no terceiro caso, quando eu pego a expressão minha namorada, eu faço o mesmo esquema, construo uma frase e digo, minha namorada é linda. Por exemplo, se a construção da frase fosse assim, minha namorada é linda, eu vou poder falar minha namorada é linda, tal qual eu posso falar a minha namorada é linda. Ou seja, a presença do artigo é facultativo. Eu posso tanto falar minha namorada é linda, como a minha namorada é linda. Consequentemente, eu vou poder usar o acento indicativo de crase, só que, mais uma vez, ele é facultativo.
Aí o Sérgio foi lá e perguntou para vocês, meus amigos, em relação a esta daqui. Fala comigo. A senhora, o acento cativo de crase pode ser retirado sem prejuízo? Não. Porque o caso aqui é obrigatório. Eu tenho tanto preposição quanto artigo. Em contrapartida, quando eu uso a minha namorada, o acento cativo de crase poderia ser retirado sem prejuízo para correção gramatical? Pode, porque ele é o quê? Facultativo. Ok, rapaziada? David, eu quero saber, David, o quê? O que você quer saber? Como é que isso cai em prova? Como é que... Calma, que eu vou explicar para vocês. Calma. Não fiquem nervosos, já vamos chegar lá. Vamos continuar aqui? David, tá muito fácil para mim. Eu quero saber como é que vai cair. Calma, gente, calma. Que isso, David, que isso? Como diz a minha amiga, que isso, gordinha, que isso? Meus amigos. Facinho. David, vamos fazer questão. Calma, gente, calma. Vocês estão muito nervosos. Vamos lá. Ponto. Agora chegou o grande momento. Preste atenção. Dividir de que maneira? Ó, preste atenção numa coisa. Simplesmente saber se tem acento cativo de crase ou não é tranquilaço. O problema é como isso vai ser cobrado na prova do CESP. Primeira questão, falando de armadilha. O que o CESP iria te cobrar? Vamos pegar? Vem comigo aqui. Olha só. Eu falo assim, restava o combate à varíola. Observe que ele não quer saber em nenhum momento se aqui tem acento cativo de crase ou não. Ele vai querer saber por quê. O acento cativo de crase é consequência, ó. Quando ele fala que ele é consequência da fusão, ele quer falar sobre a justificativa de ter o acento cativo de crase. E vem comigo. Quando eu falo que restava o combate à varíola, é o combate a alguma coisa, eu tenho preposição, mais a presença do artigo que antecede o substantivo varíola. David, que foi? Se eu tenho preposição mais artigo, que isso? Eu tenho acento cativo de crase. Beleza. Só que ele não quer saber por que tem acento cativo de crase. Ele não quer saber se tem acento indicativo de crase ou não. O examinador não quer saber se há ou não o acento grave indicativo da crase. O que ele quer saber é a justificativa. Aí que começa o problema. Olha aqui. Na linha 1, o acento de crase é consequência da fusão do artigo diante da palavra varíola. Que isso? E a preposição. Beleza? Muito bom, Deide. Molinha essa questão, é molinha. Por quê? Eu tenho preposição a com artigo a. Só que, se essa questão parasse aqui, ela estaria certa. Mas ela não parou aqui. Aí que é sacanagem, né, professor? Porque olha o que ele vai afirmar aqui depois, cara. Ó, na linha 1, acento grave indicativo da crase, a fusão do artigo diante da palavra varíola e a preposição, que foi regida pelo verbo. Ó, aqui está o erro, porque ela foi regida pelo verbo do período. Mas não é possível, professor, só por causa disso? Isso, a questão está errada. Eu vou processar o Sérgio. Não adianta, está errado, porque olha aqui. Galera, quando eu falo que restava o combate, fala comigo, o que este o daqui é? Este o é um artigo. Que isso? E quando eu tenho um artigo, diz para mim, ele é ligado a que classe gramatical? O artigo só é ligado a substantivo. O artigo só é ligado a substantivo. Que isso? Beleza, garoto? E se o artigo é ligado a substantivo, opa, e quem pede essa preposição foi o substantivo combate, fez que a questão estivesse errada. Analise comigo mais uma vez. Ó. Na linha 1, o acento de crase é consequência da fusão do artigo e da preposição. Até aqui, questão certa. O que fez a questão estar errada foi a justificativa de onde surgiu a preposição. Porque ele falou que a preposição foi regida pelo verbo do período. Vamos devagar. Período. Onde é que termina o período? O período termina no ponto. Tá aqui. Aqui eu terminei o período. Vê quem é o verbo do período. O verbo desse período é o restava. E não foi o verbo do período que pediu preposição. Ela foi regida pelo... pelo substantivo do período. Que isso? Que isso, gordinho? Que isso? Se ele falasse que foi pedida pelo substantivo, a questão estaria certa. Mas ela não está. Beleza, rapaziada?
Lindo! Então foi errada. Essa é a primeira armadilha. O que você vai chegar ali? Você vai chegar aqui à conclusão ali. Ó, observe. Ele deu a justificativa dizendo que tinha preposição mais o artigo. E o que faz a questão estar errada é a afirmação da origem da preposição. Porque a preposição, ela se originou de uma palavra e ele disse que ela se originou de outra. Ou então, para ser mais claro ainda, ele queria que o aluno confundisse o substantivo combate, porque está com artigo, tem que ser substantivo, com o verbo combater. O que certamente são duas coisas diferentes. É só prestar atenção na justificativa, porque isto é o modelo real que o SESP gosta de cobrar. Justificativa. Presta atenção bonitinho que você não erra. Vamos lá, mais uma questão. O emprego do sinal indicativo de crase em a soma. Cadê a soma? Está aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por que tem esse indicativo de crase? Fala comigo. O Brasil em geral e o estado do Rio de Janeiro, em sua capital em particular, vive uma catástrofe humana equivalente. E a catástrofe humana é equivalente a alguma coisa. Que isso? É equivalente a alguma coisa. Equivalente está pedindo preposição. Mas, só por ter preposição vai te dar ação indicativa de crase? Não. Not. No. Vem comigo. Além da preposição, eu tenho que ter um artigo relacionado ao substantivo soma. E claro que, mais uma vez, observe, ele não quer saber se tem ação indicativa de crase ou não. Ele quer saber por quê. E a dica real, gente, qual é? Presta atenção. Se já tem ação indicativa de crase, pode ter certeza que você vai ter preposição. Não tenha dúvida disso. E aqui você tem um artigo. Desde, e uma dica para poder dizer que tem artigo. Poxa, como a palavra soma é substantivo, eu vou anteceder o substantivo soma com a. E qual é o a que vai ser ligado ao substantivo? Artigo. Então, beleza. Aqui, recebeu ação indicativa de crase por que motivo? Porque eu tenho a fusão da preposição a com o artigo a. Lindo, 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 lindo. Ótimo. Agora vamos ver o que ele está justificando. Olha para cá. O emprego do sinal indicativo de crase em a soma justifica-se pela regência da palavra equivalente. O que muita gente iria fazer? O teu concorrente. Porque concorrente bom, concorrente o quê? É concorrente morto. Beleza, rapaziada? Olha aqui, esse calor que está muito grande aí nesse dia maravilhoso de hoje. Vamos comigo. Equivalente a. Eu tenho certeza de que a palavra equivalente pediu preposição. Mas o que o examinador vai fazer contigo? Ele está querendo afirmar que ali recebeu ação indicativa de crase somente pela regência da palavra equivalente. E não foi pela regência da palavra equivalente que apareceu a ação indicativa de crase. Foi pela regência de equivalente que exigiu a preposição a e a presença do artigo que antecede o substantivo soma. Sabe o que é a questão? Por que essa questão aqui está errada? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque ela está incompleta. Que isso? Se a afirmação foi incompleta, ela está errada, meu camarada. Ah, Deide, tá bom. Vamos de novo. Eu quero fazer o seguinte, faz essa questão tá certa. Tá bom. O emprego do sinal indicativo de crase em a soma justifica-se pela regência da palavra equivalente, que exige preposição a, mais a presença do artigo que antecede o substantivo soma. Aí a questão estaria certa. Mas eu não concordo, não interessa. Não interessa. Você não tem que concordar. Você tem que fazer do jeito que o examinador quer. Porque, afinal de contas, quem manda é ele. Mas eu acho isso uma sacanagem. Não interessa. Não interessa. Você vai acertar a questão. Observe. 2 modelos de armadilha. O primeiro, ele diz que a origem da preposição veio de uma coisa diferente, como foi a questão anterior. E a segunda, que é uma grande armadilha, é fazer a afirmação incompleta. Porque quando ele falou que é devido à palavra equivalente, certamente você iria voltar lá. Iria dizer o seguinte, poxa, realmente é equivalente a alguma coisa. Observe que está pedindo preposição. Só que parou aí. É o que ele fez. Ele quis sugerir que o ação indicativa de crase foi só por causa da preposição. E por esse motivo a questão está errada. Lindo, 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 lindo. Vamos para a próxima. Na próxima questão, ele já faz a justificativa completa. Olha para cá. A história da penetração do povoamento
E da ocupação econômica do vasto exterior brasileiro está intimamente vinculada. Lindo, lindo. E ela é vinculada, e se é vinculada a alguma coisa. Que isso? É sim, Neide, é vinculada a. Vinculada a quê? A abertura. Eu tenho a preposição pedida por vinculada e a presença do artigo que antecede o substantivo abertura. Então, naquele caso, eu tenho a fusão da preposição a com o artigo a. E se eu tenho preposição a com o artigo a, certamente, preposição mais artigo, acento indicativo de crase. Só que não foi só vinculada à abertura, foi vinculada à abertura e vinculada à expansão, seguindo assim a mesma justificativa, porque vinculada pediu preposição a e os substantivos aceitaram o artigo. Aí na questão ele vai falar sobre justificativa, mais uma vez. E qual é a exata justificativa para que aqui tenha acento indicativo de crase? Porque decimal você não morre mais. Eu tenho acento indicativo de crase porque vinculada pediu a preposição a e os substantivos, a abertura e a expansão, precisam do artigo. Então, se eu tenho preposição com artigo, eu tenho acento indicativo de crase. É assim que tem que ser feita a justificativa. E vamos ver o que o examinador colocou? Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Na linha 3, o emprego do sinal indicativo de crase em abertura e a expansão deve-se ao fato de esses termos admitirem um artigo. Epa! E o verbo vincular, nesta acepção, exigir complementação com a preposição a. Pergunta a vocês, pensa aí agora, certo ou errado? Oi? Certo. Por que está certo? Porque aqui ele falou exatamente isso. O fato de esses termos admitirem um artigo e o verbo vincular exigia a complementação com a preposição a. A justificativa está completa, até que, enfim, você tem uma questão que está certa. Beleza? Na próxima situação, eu coloquei para vocês o que? Parece? Beleza. A parte 2. A parte 1 envolve o quê? O artigo. E a parte 2 envolve o pronome demonstrativo. Molinho, molinho, molinho. O que você vai fazer? Toda vez que existe o pronome demonstrativo, a fusão ela é feita com o próprio a, que inicia o pronome demonstrativo. Fazendo com que você chegue à seguinte conclusão. Toda vez que eu tiver os pronomes demonstrativos, aquela, aquele e aquilo, eu já tenho um a. O examinador já te deu um a. Então agora é mole, é só achar a preposição. Exatamente isso. O cara te deu o pronome demonstrativo, aquela, aquele, aquilo. Pô, Deus, a fusão é feita com este a, que inicia o pronome demonstrativo? Exatamente isso. Ah, então se ele me deu aquela, aquele, aquilo, pô, eu já saio logo colocando acento. Não, não estou falando nada disso. Eu não estou falando nada disso. Para você já sair colocando. Eu estou dizendo que ele já te deu um a, pô. Agora você vai ter acento indicativo de crase ou não, aí você vai ter que ir lá na regência. Porque ele está aqui só à espera da preposição. É exatamente isso. Facinho. Com artigo é mole. Com pronome demonstrativo é ridículo. Porque ele te deu o pronome, está aqui só esperando a preposição. Vem preposição, vem preposição, vem. Se a preposição vier, acento indicativo de crase. Se ela não vier, não tem. É só isso, David? Só isso? Só isso, só isso. Olha para cá. No baile, encontrei aquela que você conhece. Ele está aqui esperando a preposição. Só que quem encontra, encontra alguém. Quando eu digo que quem encontra alguém, eu estou esperando a preposição chegar, mas ela não vem. Isso é sacanagem. Não vem porque você está diante de um verbo transitivo direto. Ele estava ali só esperando a preposição, mas ela não veio. Aí eu vou pegar aqui embaixo. Ofereci o material àquela que você conhece. Quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. Opa, opa! Ele está esperando a preposição? Sim, está esperando, né? Ele está esperando, né? Ele está esperando. Como quem oferece? Oferece alguma coisa a alguém, a preposição veio para cá. E se a preposição veio para cá, beleza. Aí você vai ter acento indicativo de crase. Por que motivo? Porque eu tenho a preposição regida pelo verbo, oferecer, mais a presença do pronome demonstrativo aquela. É por esse motivo que eu coloco acento indicativo de crase.